Olá, eu sou a Cíntia Seabra, do Segredo do Emagrecimento. Sou psicóloga, sou coach especialista em emagrecimento definitivo e hoje estou aqui para responder uma pergunta que talvez é uma pergunta que você faça para você mesmo, para você mesma, sobre compulsão alimentar. Será que é uma doença crônica? Será que é necessário tomar remédio para resolver a compulsão alimentar? Na verdade, quem vai responder essa questão para você é o psiquiatra, Dr. Daniel Cordeiro. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Cíntia. E aí, Daniel? Compulsão alimentar é uma doença crônica? É necessário uma intervenção medicamentosa? Conta para nós. Oi, Cíntia. Depende. A pergunta é muito boa. Acho que funciona a gente pensar que as doenças elas têm diferentes níveis. Algumas doenças a gente não precisa de tomar remédio. Quando a gente tem um quadro mais grave, talvez seja necessário. É muito comum a gente ter na compulsão alimentar outras doenças psiquiátricas associadas. Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, que são doenças que podem gerar a compulsão alimentar. Podem deixar a gente com uma necessidade maior de comer. Então, por exemplo, na depressão, existe uma diminuição do prazer. E essa diminuição do prazer pode ficar muito focada em coisas pequenininhas. Então, assim, eu não tenho prazer no meu dia a dia, eu não tenho prazer nas coisas que eu faço, mas talvez um prazer primário, que é comer, esteja ainda preservado. Então, meu dia a dia está cinza, está chato, mas quando eu chego em casa, eu ainda sinto prazer numa comida calórica, numa comida com muito doce ou muito salgada. Então, a gente pode pensar que se eu não tratar a depressão, talvez a minha compulsão alimentar não resolva. Transtornos ansiosos também são muito comuns. Tem gente que fala assim, eu não como, eu brigo com o prato. Eu ponho o prato na frente e fico comendo, parece que eu tenho que ver ele esvaziar. Estou tão ansioso que eu não respiro para comer, não tenho freio para comer. Então, se a gente não trata esse transtorno de ansiedade, talvez seja muito difícil tratar o transtorno dessa compulsão alimentar. É claro que a compulsão alimentar também pode acontecer sozinha, sem outras doenças psiquiátricas. E de um modo geral, a gente tem que pensar que a medicação ela é apenas uma peça dentro desse tratamento. É muito comum o paciente migrar de uma crença para outra. Então, assim, com a comida eu alivio o meu sofrimento. Agora, com o remédio, eu estou resolvendo as minhas questões. Mentira. As duas coisas são mentirosas. Eu não vou resolver problema nenhum comendo, nem remédio nenhum resolve, muda comportamento. É um instrumento. Talvez com menos ansiedade, talvez com menos depressão, talvez com menos impulsividade, porque os remédios podem aliviar isso aí. Eu posso comer menos, eu posso comer de uma maneira mais assertiva, né? Comer, para me alimentar e não para alimentar as minhas outras questões. E aí faz toda a diferença uma questão medicamentosa. Nem todo mundo vai precisar e quem precisar tem que saber disso, que o remédio é um instrumento de uma questão maior, que é a mudança comportamental. Você tem ainda alguma dúvida? Tem algum questionamento a fazer? Alguma pergunta para o Dr. Daniel Cordeiro? Se sim, escreva para daniel@osegredodoemagrecimento.com.br. Aproveite também e compartilha este vídeo. Possivelmente você tem amigos, familiares, pessoas próximas a ti que possa se beneficiar com o conteúdo do que a gente conversou aqui. Tá bem? Fica com a gente. Um grande abraço para você. E até a próxima.